Oi, gente, vamos para tirar mais uma dúvida hoje. E a dúvida de hoje é: como foi a sua experiência nos estágios? No caso, seria os meus estágios no curso de licenciatura da Uninter, que eu fiz EAD. Bom, primeiro eu preciso contar um pouco de como eu comecei essa questão de lecionar, né? Como eu comecei dando aula. Eu comecei bem nova, quando eu ainda estava fazendo a minha primeira faculdade, que é de engenharia civil. Eu tinha uma professora na minha cidade, Dona Sheila, que era minha professora de matemática, sempre foi, desde a quinta série até o terceiro ano, na minha época ainda era quinta série. E eu gostava muito de matemática toda a minha vida. E aí ela me chamou para substituir ela em umas férias que ela ia tirar da escola. Então eu estava cursando engenharia, estava mais ou menos no meio do curso. E aí ela me chamou para isso. Só porque quando você não tem uma formação específica no em licenciatura, você pode estar fazendo o CAT, que é um documento que você preenche um formulário e anexa os documentos que são pedidos e manda para a Secretaria de Educação. E aí eles aceitam ou não você ter o CAT, que é um documento precário, que eles chamam, para te possibilitar dar aula na rede estadual por um período, no caso, como foi meu caso, de pouco tempo de aula. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos ainda, 19 para 20 anos, eu já lecionei um período de tempo na escola. Então, eu comecei assim, com muito medo, muito inexperiente, né, com 19, 20 anos, sem terminar minha primeira faculdade, a ter o contato com a licenciatura, com lecionar. E aí, daí por diante, eu sempre conseguia alguma vaga ou para substituir um professor uma vez, duas, ou eu ia dar aula no lugar dessa professora, nas férias dela, enfim, eu nunca parei mais depois disso. Eram mais aulas pontuais, né, mais por um período só, mas eu já estava lecionando. E aí, quando eu comecei a fazer a licenciatura em matemática na Uninter, e quando surgiu os estágios, eu pedi dispensa de parte dos estágios, porque são quatro estágios, quatro estágios que tem que ser feito, e eu consegui dispensa de dois, que é o máximo que você consegue. Então, além dessas partes pontuais que eu dei aula, eu dei aula também antes de ser formada em matemática, um ano inteiro para uma turma dessa mesma escola onde eu estudei, e isso vai contando como tempo no estado. E aí eu tinha essa documentação e pude entrar para pedir dispensa dos estágios. Então eu tive dispensa de dois estágios da Uninter. E aí tinha que fazer os outros dois. Só que o que acontece? Quando eu fui fazer os outros dois, que foi agora, já no final do ano passado, e inclusive início desse, já estava em pandemia. Então eu não pude fazer o estágio presencial, porque não podia mais fazer. Aí teve a questão do estágio à distância, né? No caso, de forma EAD, que inclusive agora já mudou, não é assim mais. O estágio da Uninter é diferente. Tem outras coisas que você pode abordar para estar desenvolvendo o estágio. Mas aí, quando eu fiz, era assim: você tinha que desenvolver um plano de aula e depois de desenvolver esse plano de aula, você tinha que gravar uma aula, colocar no YouTube. Inclusive, aqui tem as minhas aulas que eu desenvolvi para estar cumprindo o estágio. Vou deixar aqui linkado para vocês. E depois de fazer essa aula, tinha que ter uma interação do pessoal, né? De outras pessoas que assistir. Você tirava print do que foi feito, que foi interagido, e colocava tudo isso em um relatório. Então você tinha que fazer plano de aula, desenvolver a aula e gravar ela, ter a interação das pessoas e você ter um dados de repercussão que chama, que é onde você colocaria tudo que foi de interação, e você fazia um relatório final de como foi desenvolver a aula, como desenvolver, o que você usou de ferramenta, quais são os conteúdos que você abordou na aula. Então, a minha experiência com o estágio foi assim,
Dentro da Uninter eu fiz, na verdade, foi essas aulas online e, claro, tive que fazer o relatório. E a experiência que eu tive foi, na verdade, antes da Uninter, que foi lecionando mesmo na escola, antes mesmo de ter a formação. Mas, quando você vai fazer o estágio, que é presencial, é mais ou menos as mesmas etapas. Você faz um plano de aula, manda para ser aprovado, né, dentro do AVA. E aí esse plano de aula você pode aplicar em algum momento do seu estágio na escola ou não. Você pode pedir, por exemplo, pro seu professor. Esperou o caminhão passar. Você pode pedir para o seu professor, no último dia de estágio, por exemplo, você está aplicando aquela aula para a turma que você está estagiando ou não. Isso aí é opcional. E você vai escolher a instituição que você vai fazer o estágio. Você tem que ir lá pedir, você pode fazer o estágio. Inclusive, eu comecei esse processo dessa forma, mas depois começou a pandemia. E aí, se a escola aceitar, né, ou a instituição que você for fazer aceitar, você faz a documentação, o termo de compromisso para você estar começando o estágio, que é a documentação que você tem que fazer. Você tem uma lista onde você tem que descrever todos os dias que você fez o estágio e o que você fez em cada dia, e depois essa documentação é assinada pelo seu professor que vai te acompanhar no estágio. Então você vai presenciar o dia a dia e as tarefas que o professor desenvolve na sala de aula. E no final também você vai fazer o relatório. Então, na verdade, a diferença do estágio que eu fiz EAD com o estágio presencial é que eu não fui em uma escola, eu fiz ele de forma a desenvolver uma aula, como se fosse como os professores estão fazendo hoje em dia, né, com a pandemia, que é por meio da aula gravada e apresentada depois. Então, a minha experiência de estágio foi essa. Na verdade, eu tive experiência prática antes da minha licenciatura do que durante, em questão de presencial dentro de sala mesmo. Espero que tenha sanado a dúvida. Se tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou deixar os vídeos relacionados que eu disse aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para você acessar os próximos vídeos que eu vou estar postando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!